Graça e paz, bom dia para alguns, e eu gostaria de deixar só no bom dia mesmo, né? Os diferentes horas que possam aqui esse vídeo estar sendo assistido, até mesmo o dia, pode ter uma variação de horas e de tempo, até mesmo de dia. Hoje especificamente, né, estamos aqui fazendo esse live ou esse vídeo para interagir com os amados irmãos, igreja, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e também para todos que estão nos ouvindo, interagir para juntos fazermos um breve, eu diria, uma breve evolução na palavra, né? Para nos lembrarmos de algumas coisas maravilhosas que encontramos na palavra de Deus. E também, incluso a isso, estamos orando, buscando nos fortalecer em orações, intercessões, porque é através dessa chave maravilhosa é que estamos nos relacionando de uma forma mais direta com o nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que eu quero dizer é que estou feliz por estar aqui, dou graças ao nosso bom Deus e também a vida de cada um de vocês. E eu sei que Deus, se Ele faz chegar esse vídeo aonde ele está sendo assistido agora, é porque algo maravilhoso Deus tem para com as nossas vidas, num comum acordo, em comunhão. Deus tem algo para nos fazer pensar e acrescentar em nossas vidas. Hoje, propriamente dito, é segunda-feira, 17 de janeiro, e no horário que eu estou agora, são 11, meio-dia e 25 minutos. E é nesse momento, nessa hora, nesse dia, que eu quero, juntamente com você, estarmos compartilhando essa palavra, esse momento com Deus. Eu quero estabelecer algo, se possível, de tempo em tempo com os amados irmãos, e nós temos um grupo, nós temos um compromisso direto dado por Deus para ministrar a verdade, para falar do amor de Deus, né? E nesse vídeo eu quero, juntamente com os irmãos, aonde quer que você se encontre, interagir sobre a palavra, essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Quero fazer uma breve oração para que Deus possa nos abençoar nesse momento em que vamos passar aqui junto. Pai eterno, abençoe poderosamente esse momento, esse dia, tudo que aqui vamos fazer. Abençoe a vida daqueles que vão ouvir, e que o Senhor, meu Deus, possa nos fazer realmente, a cada dia, ansiarmos, desejarmos e buscarmos, Deus, conhecer mais do teu amor, da tua verdade. Amém.
Meus amados, o que quero tratar nesse momento com os irmãos é possivelmente uma sequência de um review, de um estudo. E há um propósito maravilhoso, há um propósito realmente maravilhoso, sugestivo de Deus nesse estudo. Eu quero dizer que é um estudo que para muitos pode ser básico, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar diferentes tipos de pessoas que congregam conosco. E na verdade esse estudo é básico. Ele é um estudo para uma reflexão breve do trabalhar de Deus, levando a conhecer para muitos irmãos a preciosidade da palavra, né? Nós sabemos que dentro da igreja nós temos maravilhosamente pessoas que já aprofundaram mais no conhecimento, já aprofundaram mais em estudo, em pesquisa. E de repente para essas pessoas vai ser bem básico o que aqui nós vamos passar, mas o intuito é nos interagir, nos fazer lembrar e buscar, juntamente com uns com os outros, despertar o conhecimento na vida daqueles que estão realmente iniciando, ou, na verdade, para todos nós é maravilhoso estarmos relembrando. Amém? O tema dessa lição, que já é conhecida, eu faço uso de um material, né, das lições bíblicas aqui da CPAD, né? E eu quero deixar bem claro isso, que eu faço uso de um estudo que já até passou, mas a Bíblia ela não envelhece, a palavra ela não se perde, ela não tem tempo de validade. Nós temos as Sagradas Escrituras, escrito por homens, inspirado por Deus, no seu tempo, que ela se torna viva hoje, quando pegamos a palavra de Deus e a lemos. E ela se torna algo real e faz com que haja uma manifestação de Deus na nossa vida, no momento em que estamos vivendo, no tempo atual, mesmo ela tendo sido escrita há anos atrás, mesmo que os escritos nas Sagradas Escrituras vêm de anos atrás. Ao pegar do Antigo Testamento ao Novo, nós vamos ter escrituras extremamente antigas, mas atuais, revelada por Deus a homens que hoje nós temos o privilégio de aprendermos mais de Deus e sermos tocados pelo poder dele, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? O tema do estudo que eu quero é começar com os irmãos, como eu já disse, é a chamada de Abraão. Eu já distribuí algum desses estudos, né, para os irmãos, as quais eu já tive como entregá-los em mãos, outros, né, eu enviei, e alguns ainda vão chegar, né, mas a palavra que vamos abordar é para que realmente, diariamente, nós nos alimentarmos de algo que pode fazer a diferença em nossas vidas. Amém? A chamada de Abraão. O tema e o versículo básico que coloco em para o nosso início, e é colocado para o nosso início, está em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. E esse versículo está escrito assim:
pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém? Esse Hebreus capítulo 11, versículo 8, nos dá a um entendimento maravilhoso, em que podemos já dizer que a verdade da chamada, e é o que nós podemos acompanhar, de Deus, a verdade da chamada de Deus desafia-nos a uma vida de fé, a uma vida de fé, sem fronteiras. Amém? Vejamos que no capítulo 11, onde Hebreus ele trata de expor os grandes homens, mulheres, que mediante a fé moveu ou foi a diferença, ou pôde usufruir de algo mediante a fé. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos inúmeros homens e mulheres que mediante a fé teve êxitos e vitórias, mediante a fé conseguiram tomar decisões que fizeram a diferença em toda a sua vida. A fé, a chamada de Deus desafia-nos para uma vida de fé. Deus está, como eu disse, como nós podemos observar, na sua multiforme graça, sempre desafiando, sempre chamando. Há um chamado maravilhoso de Deus. Há um chamado de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade que se desperta a ouvir a voz, ou anseia ouvir a voz. Deus, ele tem chamado, ele tem deliberado chamadas específicas. Nós podemos ver ao longo da Bíblia. Nós podemos ver ao longo de toda a existência da humanidade. Nesse tema específico, nós vamos falar sobre a chamada de Abraão. Mas eu quero dizer que Deus está, em todo o tempo, deliberando chamados a uns, a outros, a mim e a você. Há um posicionamento que desafia o homem para uma vida de fé. A fé, ela é algo maravilhoso, porque a fé, ela se explica já no início do capítulo 11, em 2 pontos maravilhosos que é importante nós estar sempre lembrando. No início do capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza, e a convicção. A fé é a certeza e a convicção. Então, a palavra em Hebreus já define a fé como uma convicção e uma certeza, né? Quando nós pegamos esse maravilhoso versículo de Hebreus, nós já
já enche o nosso coração de graça, porque ele já começa dizendo: a fé é a certeza das coisas pelas quais esperamos. O homem natural, ele espera baseado na sua força, ele espera uma conquista baseada no seu intelecto. O homem que não inclina para Deus, ele tem uma esperança baseada na força humana. Mas o homem que inclina ou que crer em Deus, ele já espera tendo a certeza de que o melhor virá mediante a Deus ou através de Deus. E isso faz com que essa vida ou esse sentimento dê a essa pessoa um conforto, dê a essa pessoa um reforço, dê a essa pessoa um amparo mediante a fé. Pela fé, várias conquistas podem vir, várias conquistas podem ser estabelecidas e pode ser sentida mediante ao agir de Deus, porque quando eu ponho a minha vida a mercê do que Deus tem para mim, eu já me deleito, simplesmente já me deleito, porque a minha esperança está em Deus. Amém? E aí o versículo ele fala que é a convicção das coisas que ainda não se vê. É a certeza daquilo que se espera e é a convicção das coisas que não se veem. Abraão, ele foi chamado. Ele atende o chamado. Em Hebreus está falando que Abraão, pela fé, sendo chamado, ele obedeceu. Ele obedeceu mesmo sem ver. Ele obedeceu já disposto a esperar. Ele obedeceu extremamente confiante que aquele que estava prometendo, ele é fiel para cumprir. Olha que maravilhoso. E nós estamos falando de um Abraão que no meio de uma sociedade, de uma convivência que ele tinha, né, com seus antecedentes, na nação em que ele vivia, ele poderia ter relutado muito. Ele poderia ter duvidado muito. Ele poderia, na verdade, nem ter esperança que poderia acontecer. Mas Abraão, pela fé, sendo chamado por Deus, ele obedeceu. E aí nós temos falado que esse é maravilhoso, né? Deus está chamando. Abraão foi chamado e obedeceu. É maravilhoso lembrar que Deus está chamando. E veio chamando ao longo do tempo. Para fins específicos. Para situações consideravelmente até singular na vida de uns, na vida de outros. Mediante a fé. Eles se levantaram, eles reagiram em resposta àquilo que Deus estava preparando para que eles viessem a fazer, ou apontando para eles aquilo que eles deveriam se atinar a fazer. Nós vamos ver que Deus está sempre chamando. E o chamado de Deus vem para funções, ações
para mudanças, para transformações, para situações familiares, para situações individuais. Deus, talvez nesse estudo que nós estamos agora iniciando, nós vamos ver que nós também somos, com certeza nós vamos ver, que nós também somos agraciados, porque temos um chamado específico de Deus em nossas vidas. Temos sim. Deus, ele olha, ele chama, ele está chamando neste momento, e ele chamou assim como ele chamou no passado. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos revela Deus, ele fazendo o chamado à obediência, à correção, ele fazendo um chamado a certas ações, né? Bem antes de Abraão, a qual nós referimos agora. Nós vemos que após Abraão, Deus, ele chama Moisés, ele continua chamando, e ele chega em Isaías, em Samuel, quer dizer, eu retorno, né, em Samuel, e ali, em Samuel, nós vemos que Deus, no capítulo 3 de Samuel, a qual é escolhido por Deus, a qual veio a ocupar 3 grandes e importantes e relevantes posições ministeriais no seu tempo. Ele agiu, né, como sacerdote, como profeta, ele agiu como também administrador, rei, vamos dizer assim, né? Samuel, ele foi chamado. Tudo começa, meus amados, com um chamado. Deus chamou, e pela fé, Abraão, ele obedeceu. Hebreus 11, capítulo 8. Em Hebreus capítulo 3, versículo iniciais, nós vemos Deus chamar Samuel. E a resposta de Samuel, ela vem após uma instrução do profeta Eli. Porque Samuel era uma criança, e Samuel, ele ouviu o chamado de Deus. Ele não entendia que poderia ser algo tão assim sublime. Então, ele diz para Samuel: Samuel, vai deitar novamente, após vários chamados, e responda da seguinte forma. E dessa forma foi que Samuel respondeu o chamado de Deus. E nós vemos isso no versículo 10 do capítulo 3 de Samuel, aonde está escrito: quando Deus chama Samuel, ele levantou e disse: fala, pois o teu servo ouve. Deus está chamando. Deus, ele chama de alguma forma. Deus, ele nos desperta por uma forma maravilhosa, de uma forma maravilhosa, por uma razão sublime, porque Deus, ele nos ama.
Deus, ele nos ama. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira. Deus, ele ama a cada um de nós. Deus ele ama você. E nesse amor, Deus, ele expressa, ele nos revela de uma forma maravilhosa. Mas nesse contexto, aqui voltando a Samuel, ele respondeu: Senhor, fala que o teu filho, que o teu servo ouve. Fala, pois o teu servo ouve. Em Isaías, existe ali no capítulo 6 de Isaías, nós conseguimos enxergar conhecidamente e por muitos, né, como eu disse, que essa palavra ela vai ser alcançada por pessoas que já têm um conhecimento bastante profundo da palavra, um conhecimento bastante elevado da palavra, e outros que, na verdade, é esse o grupo que nós queremos crescer juntos, é aquele grupo que está começando, né? Aquele grupo que está iniciando, aquele grupo que está dando os primeiros passos juntamente conosco. E no capítulo 6 do livro de Isaías, nós temos a visão maravilhosa que Isaías tem. E dentro dessa visão maravilhosa, Isaías ele foi tido por Deus a oportunidade de responder a um chamado, aonde depois da visão daquilo que ele teve, aonde a glória do Senhor encheu o templo, ele vê o agir de Deus na vida dele, ele vê a manifestação da graça de Deus na vida dele, e aí ele observa que depois dele ser tocado por uma tenaz na sua boca que veio, né? Então voou uns serafins, no versículo 6, em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e os teus pecados purificados. Isso foi em resposta a um reconhecimento de humildade que Isaías teve ao ver, a ter essa visão sublime, né, de ver ali um altar maravilhoso, uma adoração maravilhosa, e ele se sentiu indigno de estar presenciando tudo aquilo. Ele mesmo se considera um homem de puros hábitos, no meio de um povo de lábios impuros. E ele considera indigno de ver aquela supremacia, aquele poder, aquela graça maravilhosa. E como ele se humilha e se considera aos humilhados, nós aprendemos que serão exaltados. Aos que se submetem, ao que se humilha, ao que se arrepende, alcançarão de Deus a graça. E já nesse chamado, em que, por uma visão, Isaías vai ter o privilégio de dar uma resposta contundente a Deus, nós vemos que
ele é tocado e perdoado, ele é tocado e purificado. Talvez nesse momento agora, nesse estudo, já no início, nós vemos pessoas que pelas suas observação diária daquilo que tem se desenvolvido na sua mente, nas suas ações, considera-se incapaz, considera-se, na verdade, até mesmo sem recurso algum, ou quem sabe até mesmo irreversíveis as situações, pela realidade que se subjuga na mente. Olha, realmente não tem jeito, eu não consigo, realmente tá difícil, realmente eu sou um homem de hábitos impuros, que vivo em meio a situações de profanações, de palavras realmente degradantes, no meio de pessoas que também, como a mim, são pecadores. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, tão sublime e misericordioso, que é nós, é você, é cada um de nós, que uma vez arrependendo, uma vez nos submetendo, uma vez reconhecendo e nos humilhando, dando lugar, Deus ele vem. Assim como ele foi ali em Isaías, né? Na visão que Isaías tem, também ele pode fazer, trazer para nós, como também foi entregue para Isaías, porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. O mesmo Deus que ele ama a todos. O mesmo Deus que não faz exceções de quem quer que seja. Não importa o que você viveu, não importa aquilo que o mundo o fez você a chegar a ser, a circunstância da vida onde te julgou, não importa. Não importa o pecado que se desenvolveu mediante, quem sabe, aos estilos de vida, ao meio aonde você nasceu. Não importa o tamanho do pecado cometido até nesse exato momento. Não importa até nesse exato momento a forma de vida que foi se levando, porque é o mesmo Deus que ama a todos. Ele nos amou primeiro. A palavra fala que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E de tal maneira, segundo João, capítulo 3, versículo 16, é quase que um textual da Bíblia, né? Ele nos amou de tal maneira, a mim, a você, a todos, não importa a cor, não importa a raça, não importa a cultura, o idioma, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho, o teu filho unigênito, o teu único filho, para que todo aquele que nele crer, é um chamado, não pereça, não se perca, não se morre, todos. Esse versículo escrito, inspirado por Deus, pelo apóstolo, me faz alegrar o coração, porque não é para um indivíduo, não é para uma pessoa, não é para uma classe, não é para uma geração, não é para uma nação, é para todos aqueles que nele crê. É um chamado. Não pereça, porque Deus não tem prazer quando o homem se perde. Não pereça, mas tenha uma vida eterna, abundante, cheio de alegria, cheio de vitórias. Isaías, ao ser tocado pela tenaz, respondendo então o chamado que vem após, quando ele ouve com
com seu ser purificado, agora ele ouve uma nítida voz dizendo, após dizer que os teus lábios e tua iniquidade é removida e o teu pecado é purificado. Deus está aqui para purificar. Deus daqui está para remover toda a iniquidade. Deus está aqui para nos tornarmos puros, limpos. Porque Ele é maravilhoso, purificador. O teu sangue nos purifica, o teu sangue revelado, o teu sangue manifestado de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos purifica, nos limpa. Não importa, como eu já disse, qual foi o pecado que cometeu: adultério, prostituição, mortes, roubos, corrupção. Não importa qual pecado cometido, mentiras, vícios. Não importa qual pecado planejado ou até mesmo executado. Importa que o mesmo Deus, Ele delibera perdão. Porque Deus, Ele é misericordioso e não há nenhum pecador a qual arrependido que Ele não possa perdoar. Eu glorifico o poder de Deus. Eu me deleito com a grandeza de Deus. E nesse momento nós vamos ver que Isaías, ele consegue então agora responder um chamado. Que ele ouve a voz dizendo: a quem irei eu enviar? Segundo Isaías, nas suas escrituras, no capítulo 6, versículo 8, ele diz que também eu ouvi a voz do Senhor. Eu não somente vi, eu não somente fui tocado, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Isso nos faz a entender e a interpretar de várias formas. É muito adelongado a maneira que nós podemos ir ao encontro dessa explicação, mas eu diria que Deus, Ele quer que vidas sejam purificadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam levantadas, vidas sejam realmente perdoadas, para que com o instrumento de Deus pode ir também anunciar. Nesse momento aqui em que Isaías estava vivendo, era especificamente para a nação de Israel, que Deus queria que se corrigisse, que Ele queria que a mensagem chegasse a eles por um profeta de Deus, para essa nação se posicionar de acordo com como Deus quer. E de repente Deus está falando para vidas aqui: olha, de repente a nação vai ser o mundo em que você vive, vai ser o espaço em que você ocupa, vai ser o meio familiar aonde você está. A quem eu enviarei? A quem irá por nós? De repente nós pensamos em lugares distantes, de repente no mesmo lar, na mesma casa, no mesmo ambiente de trabalho. De repente, no círculo das amizades em que vivemos, no meio familiar, como estou dizendo. É necessário que um valente se levanta. É necessário que alguém fale aos ouvidos, que alguém se posiciona a dizer, que alguém com coragem possa levar a mensagem que brotou no coração arrependido, que brotou numa vida restaurada, purificada, aonde a iniquidade foi arrancado, aonde as trevas Deus deu lugar para a luz. Agora, quem? O Senhor falando e o Isaías ouvindo: a quem eu irei enviar? E quem irá por nós? Então, disse eu, Isaías falando, disse eu, estou aqui, eu.
envia-me a mim. Olha que maravilhoso. Lá em Samuel, como nós falamos há minutos atrás, nós vimos que Samuel, ele ouvindo a voz, no capítulo 3, ele ouvindo a voz, lá no versículo 10, ele ouvindo a voz em que diz assim: e o Senhor veio, e levantou-se e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Nesse primeiro momento em que nós estamos aqui adentrando nesta palavra do chamado, da importância do chamado, Deus chamou, Deus está chamando, Deus vem deliberando chamados. Nós estamos vendo a resposta de Samuel: fala, pois o teu servo, porque o teu servo ouve. Quem sabe nesse estudo já dá para entender, quem sabe nesse estudo já dá para alguém ouvir. Ouvir não como ninguém, ouvir não como alguém que na verdade não pode ser contemplado por esse chamado, porque se Deus está falando e você está me ouvindo, eu creio que é Deus que me preparou para estar aqui, para falar sobre essas partes pequenas, sobre esses pontos pequenos, mas que há um chamado, há um chamado específico, há um chamado direcionado, há um chamado para todos aqueles que possam ouvir. Nesses momentos específicos em que nós vemos que Deus desperta com a sua multiforme graça no Antigo Testamento, nós estamos falando especificamente até agora de três: Abraão, Isaías, Samuel e Isaías. E Samuel lhe responde: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isaías responde: envia-me a mim. Eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou ansioso para significar, ou para testemunhar, ou para representar. Envia-me a mim. Meus amados, Deus está chamando. O chamado, ele é para todos. Como nós falamos de João capítulo 3, versículo 16. O chamado, ele é maravilhoso. O chamado, ele é para todos. E nesse momento, nós aprendemos que houve resposta. Um como servo, outro com desejo de representar, de se posicionar, de se entregar ao trabalho. E Jesus, ele maravilhosamente, ele nos ensina que ele tem prazer, ele tem o intuito maravilhoso de chamar. E ele está chamando. Nós estamos nesse momento aqui, dando esse início. Eu quero dizer que você é uma pessoa agraciada por Deus, que você é uma pessoa escolhida por Deus e que há um chamado de Deus. Qual é a tua resposta para esse Deus maravilhoso? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Nesse primeiro momento em que estamos passando, é o que eu desejo e quero orar com você, para que você possa responder o chamado. O chamado como Abraão respondeu no primeiro momento que estamos passando. Abraão, capítulo 11, versículo 8, em que nós lemos, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu. Nesse momento, ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. Eu repito, se entrega ao chamado de Deus de alguma forma e você verá coisas grandes. Nós continuaremos a ministrar sobre esse assunto. Nós estamos só introduzindo. Você será tocado a viver uma vida de fé, como Abraão foi tocado, a responder mediante a fé, o chamado que Deus também está nos chamando cotidianamente. Deus está nos chamando pela graça, Deus está nos chamando pela misericórdia, Deus está nos chamando pelo amor, que Ele nos amou primeiro, como já foi falado aqui. E Ele nos chama para podermos, juntamente com o Filho, vivermos uma vida eterna com Cristo. Jesus, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Eu quero que você, nesse momento, venha ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Muito em breve estaremos de volta. Quero orar com você. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar o seu dia. Em Cristo somos mais que vencedores. Pai eterno, abençoe a vida, a família. Abençoe, meu Deus, esse servo, essa serva que me ouve. Deus, eu creio que assim como o Senhor tem manifestado o teu poder ao longo de toda a existência, aonde o Senhor, meu Deus, curou, aonde o Senhor expulsou, aonde o Senhor, meu Deus, levantou, o Senhor também nesse momento está curando, está expulsando o inimigo, está levantando pessoas. Pai, vai de encontro a esta vida, esta família, que se encontra, meu Deus, aonde ela está. Se é, meu Deus, ali na cidade de Putnam, que o Senhor abençoe vidas, que o Senhor levanta famílias. Se é na cidade, nos estados, meu Deus, do Brasil, essa nação maravilhosa, que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando, levantando famílias para o poder, para viver a maravilhosa manifestação do teu poder, onde pode acontecer cura nesse momento. Meu Deus, cura no físico, cura na alma, cura, meu Deus, feridas serão curadas pelo poder do teu nome. Não há nenhuma enfermidade que pode prevalecer na vida daqueles que creem, porque eu creio que é um Deus que cura. Mas a maior enfermidade que o Senhor quer curar é a enfermidade onde ela é gerada pelo pecado, onde ela é multiplicada pelo pecado, onde vem pela contaminação de tudo aquilo que é degradação espiritual. Em nome de Jesus, cai por terra toda a arma forjada do inimigo contra vidas nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa curar, sim, câncer, curar, sim, problemas cardíacos, problemas, meu Deus, na coluna, problemas, dores em todo o físico humano que está me ouvindo agora. Eu creio que agora o Senhor pode curar aqueles que abrem o coração com fé para receber, porque é com fé que nós vencemos as adversidades que nos confronta, que nos afronta, que vem para nos tirar a paz e nos trazer degradação. Em nome de Jesus, na família agora, está havendo um agir poderoso do Senhor. Eu creio nesse agir, em nome de Jesus. Amém.